Seja essa experiência de cumprir o reino de Deus no meio da nossa família, no seio da nossa comunidade, levando assim a palavra de Deus a todos que tanto precisam. E sejamos a sua cabeça de todo bem aberta. As palmas. Você já venceu por salvação. E seja o caminho, a escuridão, a vitória de qualidade, por coração e deixar o céu brilhar. Deixar o céu brilhar. Deixar o céu brilhar. Abre as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu em ti habitar. As trevas do pecado dissipar. Eu caminho em oração e ouvirá e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. Você já venceu por salvação. Desejo de caminho, a escuridão, a vitória de qualidade, meu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. Bom dia para todos e para todas. Vamos iniciar esta celebração fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. E Cristo seja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, vamos fazer o nosso ato penitencial. Confiando na misericórdia de Deus, nos coloquemos diante de Deus de bondade. Peçamos perdão de todas as nossas culpas, das nossas fraquezas do dia a dia, para que a gente possa celebrar dignamente estes santos mistérios. Cantemos o ato penitencial. Eu confesso a Deus a vós, irmãos, tantas vezes que eu fui fiel, pensamentos e palavras, atitude e omissões, por minha culpa. Tão grande
Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora louvemos a Trindade Santa cantando glória. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a terra que deve dar vida. Mas, recentemente, foi de glória do caminho do mar, do além do Jordão e da Galileia das Nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam na sombra da morte. Uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, com alegres ceifeiros na colheita, ou com exaltados guerreiros ao dividirem os escudos. Pois o jugo oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais. Tu os abateste
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor, nosso Jesus Cristo, é que sejais todos concordes uns com os outros e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contenda entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que foste batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua própria. Palavra do Senhor. Quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, Senhor,
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus aqui reunidos, na lista de presentes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje a liturgia do terceiro domingo do tempo comum. E é importante nós percebermos os ensinamentos nesta liturgia de hoje, quando Jesus, depois de nos dar a alegria e a certeza da encarnação do Verbo de Deus na humanidade, que é o seu nascimento que nós celebramos há pouco tempo atrás, o batismo, a festa da Epifania, todas as alegrias que nós vivemos com muito amor, com muita intensidade, Jesus hoje mostra para nós, de modo muito eficaz, de modo muito forte, a necessidade de cada um de nós nos unirmos, nos conscientizarmos da sua palavra e procurarmos cada um de nós seguir os seus ensinamentos, para que a gente alcance e busque assim a graça maior de Deus, que é a vida em plenitude. Exatamente a leitura do livro do profeta Isaías, que mostra que Deus é a grande luz que veio iluminar aqueles que estavam nas trevas da morte. De fato, o Filho de Deus veio para iluminar os nossos caminhos, para libertar a humanidade de todos os males, de todas as doenças, de tudo que
que nos afasta de Deus, o Filho de Deus vem unir a cada um de nós nessa verdadeira família que é o povo de Deus, que formamos a família do povo de Deus que está aqui no meio de nós. A carta de São Paulo aos Coríntios mostra também a necessidade da gente detectar entre nós as divisões que existem, né? Como filhos, como irmãos na fé, nós precisamos caminhar sempre na luz de Deus para viver sempre o mesmo amor, as mesmas obras, os mesmos ensinamentos de Jesus e formando assim a unidade. E aí Jesus vem perceber esta divisão que existe entre o povo de Deus e vai encerrar o seu ensinamento com o Evangelho narrado por São Mateus, dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se a gente não se converte, se a gente não é capaz de renunciar muitas coisas na vida por amor a Deus, então nós vamos acabar fracassando, vamos acabar naufragando do mar da vida. E aí o Evangelho que nós acabamos de ouvir de Jesus, ele mostra exatamente a realidade como nós precisamos viver e agir no dia a dia para alcançarmos, ou seja, para darmos na luz de Deus. E aí a gente mostra Jesus saindo de Nazaré e indo morar em Cafarnaum, cidade do interior, comunidade rural. Isso mostra que Jesus não escolheu as grandes metrópoles, como Jerusalém e outras cidades grandes da sua época, para viver no meio dos pobres, dos pequeninos, dos trabalhadores, dos oprimidos, né? E isso vem mostrar com certeza a preferência de Deus pelos pequeninos. Isso é muito importante para nós. Jesus poderia escolher o centro cultural, o centro econômico, o centro político, né, da época, os impérios. Não. Ele prefere, como nasceu uma manjedoura, no meio dos povos, no meio dos animais, depois viveu a sua vida, um jovem pobre, e depois ele escolhe para morar no meio do povo. E aí Jesus começa, no início da sua vida pública, Jesus começa andando pelas comunidades pequenas, comunidades rurais, comunidades de pessoas sofridas, e lá foi curando a todos que apareciam, de todos os males, e foi chamando também aqueles que eram para lhe auxiliar, para lhe ajudar mais de perto na sua missão que o Pai tinha confiado. E aí Jesus chega lá dentro do mar da Galileia, está lá dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. E aí Jesus chama os dois, e esse chamado de Jesus a esses dois jovens mostra para nós um ensinamento muito grande, o comportamento de como esses jovens atenderam o chamado de Jesus, pois eram pescadores, estavam lançando as redes, e Jesus diz: vem e segue. E os dois abandonaram a barca, abandonaram seus trabalhos, as redes, e seguiram a Jesus imediatamente, sem questionamento. Isso mostra a confiança que aqueles jovens tinham em Jesus, e consequentemente a confiança que Jesus transmitiu à comunidade daquela época, a ponto que Jesus chama, vem e segue, e eles confiam
eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Daí Pedro ficava sempre citado por Jesus, em primeiro a ser chamado e também ser o primeiro a ficar aqui, conduzindo o povo de Deus em sintonia com aquele que o chamou. Por isso é importante cada um de nós estarmos atentos ao chamado de Deus, porque Deus nos chama constantemente para ser um bom cristão, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom profissional. Deus chama cada um de nós. Agora precisa que nós estejamos na luz de Deus, para que a gente escute o chamado de Deus e nos prontifiquemos a Deus, a seguir os seus ensinamentos e a renunciar, de certo modo, aquilo que o mundo oferece a nós. Sobretudo nos dias de hoje, que o mundo oferece muita coisa. Hoje nós temos milhões de vozes que nos chamam e a gente às vezes não estamos com o ouvido muito afiado. Nós não vamos saber qual é a voz de Deus, qual é a voz do mundo, né? Que dizia a música do Padre Zezinho, né? Precisa da gente estar atento à palavra de Deus, para saber o que é que Deus pede de nós. E nós estamos preparados para se desapegar das coisas da vida. Às vezes Deus nos chama para uma missão, mas nós não temos coragem de deixar aquilo que está na nossa frente. E hoje é mais do que no tempo de Jesus. Hoje tem as drogas, hoje tem o dinheiro fácil, hoje tem os vícios a mil coisas, hoje tem os bens, que é muito presente em nós. E às vezes Deus nos chama para a gente ser missionário, para a gente ser uma pessoa desapegada, para a gente ser um catequista, para a gente fazer parte do conselho da igreja, mas a gente está agarrado ainda a essas estruturas. E isso é que precisa que nós nos coloquemos humildemente diante de Deus e passemos a meditar, né, sobre a nossa realidade, sobre a nossa caminhada como filhos de Deus, né, para junto do Pai. Afinal, nós estávamos no escuro. Diz o Evangelho que Jesus é a luz que se levanta no meio do povo para iluminar os nossos caminhos rumo à casa do Pai. Mas muitas vezes a gente quer caminhar no escuro. A gente prefere